nós glorificamos a Deus. As bodas em Caná, a água feita vinho. E ao terceiro dia, fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. E estava ali a mãe de Jesus. E foram também convidados Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhes disse: não tem vinho. Disse-lhes Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos empregados: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para as purificações dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 metretas. Disse-lhes Jesus: enchei de água essas talhas, e encheram-na até em cima. E disse-lhes: tirai agora e levai ao mestre-sala, e levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os empregados que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo e disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardastes até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Depois disso, desceu a Cafarnaum, ele e sua mãe e seus irmãos e os seus discípulos, e ficaram ali não muitos dias. Graças a Deus. Aqui está o Senhor Jesus antes de iniciar o seu ministério público. O Senhor Jesus, ele teve 3 anos de ministério, 3 anos de anunciação do Evangelho. E antes de iniciar o ministério público, o Senhor Jesus, ele colheu os seus primeiros discípulos. A Bíblia diz que ele andou à beira do mar da Galileia, e ali estavam os homens pescando, e o Senhor Jesus os chamou particularmente, um a um. E o chamado de Jesus não é um apelo. O Senhor Jesus não precisa apelar para que você o siga. Nós seguimos um chamado e o fazemos de pronto. O Senhor Jesus, ele não fez promessas mirabolantes para ninguém. Ele simplesmente chegou para Pedro e disse: vem e segue. Chegou para João: vem e segue. Chegou para Tiago: vem e segue. Chegou para Filipe: vem e segue. Chegou para Mateus: vem e segue. E quando você atende o primeiro chamado do Senhor Jesus, você é colocado em primeiro lugar no reino de Deus. Quando o Senhor Jesus precisa argumentar com você para que você o siga, é sinal de incredulidade, de dúvida, falta de fé. Um certo jovem, ele chegou para Jesus e disse: Senhor, eu quero te seguir, mas primeiro deixa eu ir enterrar o meu pai. E o Senhor Jesus disse para ele na mesma hora: deixe que os mortos enterrem os mortos, venha você e siga-me. Veja só a situação. Jesus, ele não barganhou com o menino, não teve dó, nem piedade, nem clemência naquele momento, porque o menino queria protelar o reino de Deus, deixar o reino de Deus para depois. Ele queria que Jesus deixasse o reino de Deus para depois. Os homens até que podem deixar o reino de Deus para depois. Os homens têm essa mania. Jesus não deixa o reino de Deus para depois. Senão ele não teria moral para dizer: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Jesus nunca vai deixar o reino de Deus para depois. É em primeiro lugar. Aí o menino ficou pensando: mas meu pai morreu, eu não vou poder enterrar meu pai. Jesus falou: vem e segue-me. Outra vez chegou um rapaz, um mancebo de qualidade, e perguntou: bom mestre, que bem farei para herdar a vida eterna? Jesus falou: guarde os mandamentos. Quais? Não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não adulterarás. E o menino disse: olha, tudo isso eu tenho feito desde a minha infância. O que me falta ainda? Jesus disse: vai, vende tudo o que você tem, dê aos pobres, depois você vem e segue-me. O menino retirou-se triste, porque tinha muitos bens. Assim que o menino virou as costas, Jesus disse aos seus apóstolos: quão dificilmente os ricos entrarão no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico salvar-se. Aí Pedro se espantou e falou: ora, então quem é que vai se salvar?
Jesus falou: isto é impossível aos homens, mas aquilo que é impossível aos homens é possível a Deus. Jesus nunca deixou o reino de Deus em segundo lugar, em segundo plano, para depois. Sempre era em primeiro lugar. Sempre. O Senhor Jesus, ele disse: aquele que colocou a mão no arado e olhou para trás não é digno do reino de Deus. Esta é a seriedade da palavra, esta é a seriedade do evangelho, esta é a seriedade do chamado. Por isso, quem aceitou a Jesus, aceitou para sempre. Quem aceitou o chamado, aceitou para sempre. E não aceitou para fazer chantagem emocional com Jesus. Porque fazem chantagem emocional com o pastor. Ô pastor, se o senhor não vier me visitar, se o senhor não fizer do jeito que eu quero, eu vou abandonar tudo, não vou mais para a igreja, vou mudar de ministério. Fazem chantagem emocional comigo e com você. Ninguém faz chantagem emocional com Jesus. Jesus, ele é impassível de ser chantageado. Se você quiser chantagear Jesus, quem vai se dar mal é você. Jesus não pode ser chantageado, comprado, corrompido. Jesus não pode. Ele é o Cordeiro de Deus perfeito. O início do ministério de Jesus foi assim. Ele passou à beira do mar da Galileia, viu os pescadores pescando e ele falou: vem e segue-me. Não deu tempo dos meninos nem sequer de despedir do pai direito. A Bíblia diz: deixando as redes, os seguiram. Deixando as redes, abandonaram o barco de Zebedeu, abandonaram o barco de Pedro, abandonaram a pescaria todinha. E aí, meus irmãos, nós vivemos um tempo tão ruim, em que as pessoas elas perguntam: o que é que eu vou ganhar se eu for para a igreja hoje? O que é que eu vou ganhar se eu for para o culto hoje? O que é que eu vou ganhar se eu for para Jesus hoje? Quer saber o que eu vou ganhar? Aí Jesus pergunta: o que você está disposto a entregar? O que você está disposto a deixar? Porque o reino de Deus é semelhante a um homem em busca de um grande tesouro. E ele soube que esse tesouro estava num terreno. Ele foi para casa, contabilizou tudo que ele tinha, limpou todo o dinheiro que ele tinha e comprou o terreno por causa do tesouro que estava no terreno. Não é que o tesouro estava assim, à vista, à mostra, falando: eu estou aqui, venha me buscar. O tesouro estava enterrado. Ele teria o trabalho de descobrir onde foi que o tesouro foi enterrado. Esse é o reino de Deus, meu irmão. Essa facilidade que os evangélicos querem, essa facilidade que os crentes querem, essa facilidade do pessoal da nova era quer, isso não existe no reino de Deus, não existe. Então não se deixe iludir. Jesus, ele disse: o reino de Deus é tomado à força. Vocês já leram isso na Bíblia? O reino de Deus é tomado à força. Significa esforça e tem bom ânimo. Aí Deus começa a se agradar de você e te entrega a chave do reino de Deus. E está fácil, meus irmãos. As pessoas querem tanta facilidade, que se você se esforçar um pouquinho a mais, você já agrada a Deus. De tanta moleza que as pessoas querem, de tanta desculpa que as pessoas têm, de tanta justificativa que as pessoas têm para não servir a Deus, deixar para depois, ou servir de mais ou menos. Serviço mais ou menos, deixa para lá, não precisa, tá? Vai ganhar com Deus, não precisa. Jesus ainda não tinha começado o ministério público dele, não. Ele começou ali, à beira do mar da Galileia, foi chamando alguns discípulos, e aconteceu a festa que nós lemos aqui. Nessa festa, Jesus não tinha feito nenhum milagre ainda, nenhum sinal ainda, nenhum. Esse foi o primeiro sinal que Jesus fez, o primeiro. O Evangelho de João fala de 7 sinais de Jesus. Este foi o primeiro. O primeiro sinal. Ele foi lá com seus discípulos, ele não foi convidado para fazer milagres. Ele não foi convidado para pregar naquela noite, ele não era o pregador do congresso. Jesus foi como um convidado comum. Meu irmão e minha irmã, aprenda com o Evangelho. Quando você chama por Jesus, e você chama Jesus por Ele, pela pessoa dele, você chama por Ele: meu mestre, fica comigo. Meu mestre, anda comigo. Meu mestre, abençoa a minha casa, vem na minha casa, abençoa com a tua presença. Eu te agradeço pela minha salvação, eu te agradeço pela minha família, eu te agradeço pela minha fonte de renda. É a maior alegria de Jesus. Olha para o pastor: você gosta de ser usado? Responda para você mesmo. Você gosta daquela pessoa que só te procura, só lembra de você quando tem necessidade? Quando precisa de um dinheiro emprestado, quando precisa de um favor, quando precisa de uma vantagem qualquer? Você gosta de ser usado à torto e à direito? A pessoa nunca lembra de você, e quando se lembra para pedir alguma coisa, e se não for para pedir alguma coisa, ela nem sabe que você existe, passa por você e te atropela.
Pois assim, tem muito crente que na relação com Jesus só vem para ganhar, só vem para pedir, só vem no toma lá da cá. Mas não vem simplesmente por adorar, não chama Jesus só por amizade, por amor. Quanto tempo faz que tem crente que nunca mais disse: Jesus, eu te amo. Jesus, eu te adoro. Jesus, eu te agradeço. Jesus, como é bom ser crente. Muito obrigado por ter me chamado para a tua salvação, por ter me dado um nome no livro da vida. Meu Deus, o que eu faria da minha vida se o Senhor não tivesse tido misericórdia de mim? Quando você começa a ter um coração agradecido, você não olha nem para a direita e nem para a esquerda, você só agradece, só engrandece. Sabe que os cultos de ação de graça desapareceram? Eu estou falando culto de ação de graça doméstico, simples, comum. Aquele que você agradece por uma porta de emprego, aquele que você agradece por uma saúde que Deus te deu, aquele que você agradece a Deus por uma casa que você comprou. Acabou, não existe mais. A gente não é convidado mais para isso, para nada. E o que está acontecendo? Os crentes agora tornaram-se pidonchos, só pede. Se Jesus não der, aí ele fica embirrado. Aí ele já fica embirrado mesmo. Isso não aconteceu neste momento aqui. Neste momento estava acontecendo uma festa. E Jesus tinha lá 12 apóstolos que andou com ele. E não é só os apóstolos, havia uns irmãos de Jesus e a mãe de Jesus. A família era muito grande. Aí na hora de dar a festa, o noivo pegou e falou: vamos convidar Jesus? Vamos. Mas Jesus não vai andar sozinho. Jesus ele vai vir com os amigos dele. Jesus ele vai vir com os discípulos dele. Jesus vai vir com a família dele inteirinha. E aí, o que a gente faz? Não, eu só quero Jesus só. Se for só Jesus, você pode trazer. Mas se for os discípulos, não traz não. Aí, meu irmão, mais uma vez você perde a bênção, porque Jesus não anda sozinho. Aonde estiver o Senhor Jesus, ali estão os seus amigos também. Quando você chama por Jesus, você chama toda a família de Deus. É todo mundo junto. Não há exclusivismo e nem exclusão. Quando os crentes começam a excluir os outros, dizendo: meu negócio é com Jesus, meu negócio é só com Jesus, eu não tenho nada a ver com ninguém, meu negócio é só com Jesus. Não esqueça que ele tem Pedro na igreja, ele tem Tiago na igreja, ele tem João na igreja, tem Filipe, tem Bartolomeu, ele tem Barnabé, ele tem um monte de gente na igreja. Jesus ele tem Maria, Jesus ele tem a Maria, mãe de Jesus, a Maria, mãe de João. Jesus ele tem um monte de gente. Não tem como você chamar Jesus e desprezar o resto dos irmãos. Isso é um erro. É um erro grave. Não é Jesus sozinho, é Jesus com a sua igreja, é Jesus com a sua família. Jesus tem uma família, glória a Deus. Certa vez foram até uma sinagoga para tirar Jesus do culto. Hoje, para tirar o crente do culto, não precisa de muita coisa. Não precisa de muita coisa. Um recado no WhatsApp qualquer, ele já está indo embora. Hoje, para tirar o crente da igreja é muito fácil. Foram até a sinagoga onde Jesus estava cultuando a Deus, ensinando a palavra, e lá disseram: tua mãe e os teus irmãos estão do lado de fora e te chamam. Jesus ele poderia: nossa, minha mãe, né? Minha mãe de misericórdia, né? A mãe de Jesus, eu tenho que sair. Irmão, vocês me desculpem, tá bem? Eu estou aqui no meio do culto, mas eu tenho que ir embora. Jesus não fez isso. Jesus não abandonou o culto por qualquer motivo, nem pela mãe, nem pelos irmãos. Irmãos, a Bíblia diz: não deixemos de congregar como é costume de alguns. Não deixemos de congregar. Por quê? A pessoa se acostuma a não congregar. Ela costuma abandonar a sua congregação, ela costuma deixar a sua igreja. E vai fazer o que quando ela não tem congregação? Porque se ela não tem congregação, ela também não tem ministério. Se ela não tem ministério, ela não tem para onde ir. Fica andando de um lado para o outro. Isso Deus não quer para nenhum de nós. Deus quer que a gente tenha uma igreja para congregar e uma pessoa que a gente chama de o meu pastor, a quem a gente saúda e conhece quem é, de onde vem e qual que é o nome dele. Não é andar de ministério em ministério, congregação em congregação, um monte na quinta-feira, uma vigília na sexta-feira, uma outra igreja do outro lado da esquina ali, um lugar fixo. Ninguém pode tirar você da tua igreja, da tua congregação, por coisa nenhuma, nem mesmo por convite. Principalmente quando fizerem um convite: vem para a minha igreja porque aqui... Aí a pessoa já começa a fazer a propaganda da igreja dela, querendo tirar você do lugar onde você está. É uma armadilha do inferno. Não faça isso. Não deixe a tua igreja, senão por mandato de Deus. Se alguém falar com você,
peça a confirmação para Deus, 1, 2, 3, 4, 5, tantas vezes, até que você diz, Deus está me dizendo. Aí você levanta e vai. Se não, é vida torta. Se não, é igual Jonas, um atrapalho só. E depois, para recuperar a graça de Deus, demora uma temporada. Queriam tirar Jesus do culto. Aí ele falou assim, tua mãe e teus irmãos estão lá do lado de fora. A mesma que está aqui, ó, no capítulo 2 de João. A mesma mãe. Jesus só tinha uma mãe. A mesma. Tua mãe e os teus irmãos estão do lado de fora e te chamam. Aí Jesus, olhando para quem estava na igreja, porque a palavra é para quem está na igreja, mesmo. A palavra é para quem está ouvindo o evangelho neste momento, para quem está recebendo. Quem são a minha mãe e os meus irmãos? Aí ele apontando para a igreja, ele diz, aqui estão as minhas mães, aqui estão os meus irmãos. Porque todo aquele que ouve a palavra de Deus, este é a minha mãe, este é o meu pai, esses são os meus irmãos. Crente, o lugar do crente é do lado de dentro da igreja, e não do lado de fora, tentando levar quem está aqui dentro lá para fora. Mas tem um monte de gente assim. Ele está do lado de fora e quer levar você para fora também. Ele não vem e quer te convencer a não vir. Ele falta e quer te convencer a faltar também. Ele não louva e quer convencer você a não louvar também. Ele não oferta e quer convencer você a não ofertar também. Ele não adora e não quer que você adore também, porque ele tem um argumento para poder te convencer. Cuidado com os argumentos. O maior argumento chama-se piedade, fé e obediência à palavra de Deus. Jesus, ele sabe muito bem. Lá em Caná ele foi a convite, levou a família dele todinha, levou os irmãos dele todinho e levou os discípulos todinho. Aí chegaram lá e a festa demorava mais de uma semana mesmo, mais de uma semana. Esta é a festa, meu, uma semana de festa. E quem é que tem que providenciar os comes e bebes da festa? O anfitrião. Você vai dar uma festa para quantas pessoas? Quantas vão ir? Quanto tempo vai demorar? Cabe no bolso? Cabe no bolso, dê a festa. Não cabe no bolso, não dê a festa. Se não cabe lá 300 pessoas, chama somente 30. Se chamar somente 30, não faça o convite. Irmãos, aqui está o convite na igreja e nós vamos fazer isso. Quem quiser aparece lá. E se a igreja inteira aparecer, vai ser bem recebida? A igreja vai ser bem acomodada? Vai poder se sentar, comer e beber tranquilamente? Ou vai faltar, principalmente para a igreja? Você vai se programando. Nessa festa aqui, começou a demorar. Vai demorando, aí começaram a beber vinho, porque gostaram do vinho, e vão bebendo vinho, inclusive o Senhor Jesus. A confusão é que tem pessoa que não gosta de Jesus e nem da Bíblia. Como ele não conhece a Bíblia, ele fala que Jesus era um bebum, sempre é assim. Aquele que anda torto quer que o outro seja torto igual ele. Ele olha para o outro e fala, não, aquele cara lá é torto igual eu também, eu vou seguir ele não. Jesus, ele era um beberrão de vinho. É por falta de conhecimento das Escrituras, meus irmãos. Este vinho que o Senhor Jesus aqui bebeu é o mesmo que a gente bebe na Santa Ceia. Não é um mosto, não é fermentado, não é um vinho de bêbado. Não é aquele que dá dor de cabeça e no dia seguinte está tudo doendo na sua cabeça. Não é aquele que dá ressaca. É um vinho comum. É um vinho para que todos possam beber, se alegrar, ter a euforia, mas mantenha o seu estado de consciência tranquilo. Por isso, fica tranquilo. Jesus não era bebum, nem beberrão, nem alcoólatra, nem coisa nenhuma. Isso é a acusação do diabo. O que o diabo pode fazer para acusar Jesus, ele faz. Acusa Jesus e acusa a igreja de Jesus e acusa os servos de Jesus. Estão bebendo. Vão bebendo, vai comendo, vai bebendo. Passa o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia. Chega um momento em que eles vão lá no tonel, que eles vão lá no odre e cadê o vinho? Acabou o vinho. E aí, meus irmãos, vem a mensagem de Deus dizendo o seguinte: que me importa se acabou o vinho, se eu sou apenas o convidado? A preocupação não é do convidado, a preocupação é do anfitrião. Acabei de dizer. Quem tem que preocupar-se com comes e bebes é o anfitrião. O problema não é meu. Só que quando nós somos igreja, mesmo, igreja, eu não estou falando uma jossa qualquer, sabe? Um picadeiro, um ajuntamento qualquer. Eu estou falando igreja. Quando nós somos igreja, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele diz assim: nós somos membros do corpo de Cristo e somos interdependentes uns dos outros. Não pode a orelha dizer que não precisa do pé, não pode o pé dizer que não precisa do olho, não pode o olho dizer que não precisa da orelha.
Muito pelo contrário, os membros que são menos perceptíveis são os que a gente deve honrar mais. Por quê? Aí Paulo diz, porque se um membro sofrer, todo o corpo sofre. Eu lembro quando eu era adolescente, que eu, nas minhas peripécias, eu peguei e pisei num prego. Um prego enferrujado, mas eu pisei com um sapato, então só fez só aquela dorzinha assim. Foi bem no calcanhar, mas bem no calcanhar. E eu não liguei. Eu era adolescente, fui jogar bola, fui fazer o que tinha que fazer, as minhas brincadeiras, andava, corria, brincava, fazia um monte de coisa lá. Mas aí quando foi à noite, começou a latejar de dor o meu calcanhar. Aí eu falei para minha mãe, ela falou, o que aconteceu? Eu acho que eu pisei num prego. Mas isso aí vai sarar, vai deixar para depois. O prego, ele estava enferrujado. Ele realmente infeccionou. Olha, o meu calcanhar ficou numa situação que eu não podia fazer mais nada. Porque ele começou a gangrenar, o negócio começou a ficar horrível. E aquela dor no pé, aquela dor que vinha até o meu joelho, e vinha tomando conta aqui da minha perna inteirinha. É igual dor de dente. Quando tem dor de dente, azucrina você o dia todo. Enquanto você não resolver a dor de dente, não tem conversa. Se cair um cisco no seu olho, você para tudo que você está fazendo para tirar o cisco do olho, porque senão o mundo acaba para você. A gente fica preocupado até do cabelo que está caindo. Você vai lá pentear o cabelo, fala, está caindo o cabelo. Até o cabelo a gente se preocupa, não é verdade? Nós nos preocupamos com o nosso corpo inteiro. A gente toma banho, a gente se asseia, a gente se penteia, se perfuma, vê qual que é a roupa que fica melhor. A gente toma conta do nosso corpo, até mesmo das nossas vestimentas. Até a meia a gente procura saber. Essa meia aqui dá ou não dá? Né? Eu vou cruzar as pernas, vai aparecer a meia. Ela é decente ou não? É essa preocupação que a gente tem. Aí eu falei com a minha mãe falou, você vai ter que ir no posto de saúde por causa desse seu pé aí. Não deu outra, fui lá mancando, que não tinha carro, não tinha nada, não tinha ninguém para me levar. Fui mancando, subi uma ladeirona, o posto de saúde ficava lá não sei aonde, mancando. Chegando lá, o clínico olhou e falou assim, meu rapaz, aqui não pega anestesia não. Não pega anestesia. Então eu vou para casa, se você quiser perder sua perna, você vai para tua casa. Mas e aí, doutor? Eu vou te curar, meu irmão. Você não veio aqui para ser curado? Eu vou te curar. Só que é o seguinte, aguenta aí por causa que aqui não pega anestesia, nem adianta. Mas tenta aí, doutor. Ele falou, tá bom, você quer sofrer 2 vezes? Não pegou anestesia, falou, e aí, tá preparado agora? Eu estou preparado. Aí ele pegou o bisturi dele e com a praticidade, a força que ele tinha lá, ele resolveu o problema. Resolveu, mas eu sofri, mas doeu. Ele apertou. Quem é da saúde sabe muito bem o que é que sai quando infecciona. Não sai nenhuma coisa boa, nem agradável e nem cheirosa. Mas ele cuidou do meu pé aqui, eu não perdi o pé, não deu gangrena, não deu nada. O corpo de Cristo é assim. Uma irmã começa a ficar enfermo, doente na fé, entende o evangelho errado, entende tudo errado, entende a pregação errada, entende o aviso errado, entende tudo errado. Esse irmão está enfermo na fé, ele vai contaminar de alguma maneira um outro irmão enfermo na fé, uma outra irmã enferma na fé. Tem que chegar alguém que fala o seguinte, rapaz, a gente tem que cuidar disso. E o tratamento não é com anestesia, é assim com a palavra de Deus, com a verdade. Só a verdade liberta, sem a verdade não tem libertação. Aqui não tem, irmãos, eu garanto para você, não vai ter lenda, não vai ter conto, não vamos inventar testemunho, nada disso, meus irmãos. Aqui vai ser a palavra aberta, do jeito que vocês estão vendo aqui, e o pastor falando com vocês, assim, olhando para vocês e explicando o evangelho, porque o Senhor Jesus diz, e então conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Mas para conhecer a verdade, tem que ouvir a verdade, e para ouvir a verdade, alguém tem que falar a verdade, e a verdade se fala aqui, com o microfone aberto diante de todos vocês. Jesus, ele é assim. Jesus, ele cuida de um por um. Por isso a gente não pode dizer, acabou o vinho, não é problema meu. Acabou o vinho, então eu vou levantar e vou embora. Porque as pessoas são assim. Eu vim aqui para me alegrar, eu vim aqui para me satisfazer, eu vim aqui para receber, eu não vim aqui para trabalhar, eu não vim aqui para olhar que tem que pintar a igreja, abrir a porta, ligar as lâmpadas, cuidar do som. Eu não vim aqui, eu vim aqui simplesmente para entrar e para sair, para pronto, acabou. Não é problema meu, quem veio, quem não veio. Sim. Isso aí são muitas pessoas que não entendem a igreja como corpo. Um dia, Deus chegou para Caim e perguntou, cadê o teu irmão? Porque Deus sabe quem é que cultua e quem não cultua, meu irmão.
Deus sabe quem é adorador e quem não é adorador. E o adorador faz falta. Deus sente falta do adorador. Quando a adoração do adorador não chega ao céu, tem coisa errada. E aí a gente tem que perguntar, aquele irmão que cultua ao meu lado, aquela irmã que cultua ao meu lado, que eu tenho o WhatsApp dela, por onde que ela anda, o que é que aconteceu, nós temos que cuidar um dos outros. E aí o culto de Abel não estava mais subindo. Todo dia Abel adorava a Deus, todo dia era um sacrifício, todo dia era glória, todo dia era virtude. É você, meu irmão, é você, minha irmã. Deus, ele sabe, todo dia você adora, todo dia você canta, todo dia você lê a palavra, todo dia você ora, todo dia sobe louvor ao céu, porque você é um adorador. Se algum dia chegar no céu lá e Deus ver, esse irmão não adorou, esse meu filho não adorou, essa minha filha não adorou, tem alguma coisa acontecendo, e Deus se preocupa com você, porque você é um adorador, você é uma adoradora, glória a Deus. Glória a Deus. E eu quero que vocês entrem nesse momento aqui, nesse pensamento. O Abel, ele era um adorador de todos os dias. A Bíblia diz que ele levava do melhor do rebanho diante de Deus, oferecia, Deus recebia e se agradava. E o Caim não. O Caim oferecia e Deus não se agradava. Mas Deus é tão bom que até com Caim ele se preocupava. Porque o Caim perguntava, por que o senhor recebe do Abel e não recebe o meu? Aí Deus falou, Caim, se você fizer certinho, igual o seu irmão, se você seguir o bom exemplo, eu também vou aceitar. O que eu não posso é aceitar um defeituoso. Eu não posso aceitar falsa adoração. Eu tenho que aceitar a adoração verdadeira. Deus sabe a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Deus sabe diferenciar o joio do trigo. Deus sabe a diferença entre a alma e o espírito, o pensamento e o sentimento. Tudo está esclarecido diante de Deus. O Caim está se perdendo, não está adorando, está preocupado. Deus falou para Caim, se você fizer bem, vai haver aceitação para ti também. Mas se você não fizer bem, o mal vai pular em cima de você. Não deu outra. O Caim se transformou no assassino do seu irmão. E veio Deus e perguntou, onde está o teu irmão? Porque a adoração de Abel não subia mais. O cheiro suave não subia mais. E aí olha a resposta que ele deu. O que eu tenho a ver com o Abel? Sou eu, por acaso, o cuidador do meu irmão? Cada um com o seu cada um, meu ema, cada um com o seu problema. Resolve o meu e pronto. Essa foi a resposta mal criada de Caim para Deus. E aí Deus pegou e falou, Caim, o que foi que você fez? O sangue do teu irmão está clamando a mim desde a terra. Deus perguntou para Caim para dar uma oportunidade para que ele se arrependesse, mas ele não se arrependeu. Quantas pessoas não se arrependem? Mesmo Deus falando com ele olho no olho, cara a cara, em boa língua portuguesa, a pessoa não entende não de jeito nenhum. Deus pode dar sonho, visão, revelação, profecia, de qualquer jeito, a pessoa não se converte. Caim, infelizmente, cada um de nós é responsável pelo irmão que é da nossa congregação. Nós somos responsáveis uns pelos outros. Temos que nos preocupar, igual a gente se preocupa com o cabelo. O que é mais importante, o cabelo ou o irmão? A unha ou o irmão? O pé ou o irmão? O que é mais importante? É o irmão, é a irmã. Por isso que nós somos aqui um departamento. Nesse departamento tem liderança. Dessa liderança tem aqui as pessoas do departamento. Um pergunta para o outro, vamos para a casa do Senhor? Vamos para a casa do Senhor? Vamos fazer as coisas de Deus? Vamos para a evangelização? Vamos para o culto? Vamos, convide os seus irmãos. Vamos fazer as coisas certas, porque fazendo aquilo que é certo, Deus se agrada, cada um cuidando do outro. Acabou o vinho. Mas e daí? Vamos levantar e vamos embora. Eu gostava quando tinha vinho eu gostava. Mas agora que não tem vinho, eu vou embora, porque o meu negócio é a balada gospel. O meu negócio é... Irmão, balada gospel é uma invenção do século XXI. Nunca existiu isso. Nunca existiu isso. Só tem balada gospel aqui, na terra. Não tem balada gospel no céu. Vocês acham que tem balada gospel no céu com luzes coloridas, meus irmãos? E o pessoal fazendo assim? Não tem isso na eternidade. Lá existem pessoas que estão vestidos de branco, com harpas na mão e louvando aquele que vive para todo sempre. Não é que a gente é contra, meus irmãos, a alegria do Senhor, que é a nossa força. É que a gente não pode confundir a igreja de Deus com o espetáculo circense, meu irmão. Não podemos confundir as coisas santas com as coisas profanas.
Não podemos deixar de se envolver pelo século 21, não importa quão brilhante seja o século 21. Sabe que nos Estados Unidos tem uma banda chamada Hillsong. Essa banda Hillsong, ela fez os louvores que ela viralizou na igreja. Viralizou um monte de louvor que as igrejas cantam. Só que lá nos Estados Unidos, essa igreja deu um escândalo tão gigantesco, e quando foi ver, meus irmãos, eles eram badaleiros, eram de balada. Aí a gente alerta e fala, irmãos, por favor, irmãos, a simplicidade do evangelho, a coisa do dia a dia, igreja, congregação, é assim, crente, Assembleia de Deus, é o círculo de oração, é a juventude, é a mocidade, são os irmãos, é a pregação da palavra, é assim nessa simplicidade, com segurança você chega em casa. Mas as pessoas falam, não, eu quero a balada gospel, aí vão para esses movimentos todos e falam, mas na minha igreja não é assim, acabou o vinho. Acabou o vinho. Eu queria que a minha igreja fosse igual àquela igreja ali. E por aí vai, meus irmãos. Cada um fazendo conforme bem entende. Deus nos ajude, nos livre e nos guarde em nome do Senhor Jesus. Acabou o vinho. Alguém tem que se preocupar que acabou o vinho. Quem é que se preocupou? E eu falo com as irmãs diretamente. Pedro não se preocupou. Tiago não se preocupou. João não se preocupou. Bartolomeu, Filipe não se preocupou. Nem o noivo que era da casa se preocupou, homem algum se preocupou, e isso me preocupa. Quem foi que se preocupou? A mãe de Jesus. Foi a única que se preocupou com a situação, a única. E nós vivemos esse tempo em que Deus está colocando muitos cuidados da igreja na mão do círculo de oração. E eu falo isso aqui de cara aberta, meus irmãos, assim, microfone aberto. Deus está pegando um monte de trabalhos, um monte de cuidados, um monte de responsabilidades, e está contando com as irmãs do círculo de oração, que fazem a visita, que fazem o louvor, que fazem a oração, que estão estudando a palavra de Deus. Quantas turmas eu já formei em teologia em que 70% das mulheres estavam estudando. Se você for na orquestra tem 60% das irmãos lá, é tudo mulher. Você vai assim nos departamentos, 70% das igrejas é composta pelas mulheres que estão ali ativamente fazendo a obra de Deus. Eu estou falando, fazendo a obra de Deus, estão ativas mesmo. Quando você vai ver com essas mulheres, mulher de tripla jornada, porque ela trabalha fora, cuida da casa dela e cuida das coisas do Senhor. Quando a gente chegar em casa, chegar no céu, meu Deus, a quantidade de mulheres vai ser quantas mil vezes maior do que a dos homens. O que está acontecendo? O que é que está acontecendo com a nossa geração? O que é que está acontecendo conosco? Nós. Quem se importou? Maria. Ninguém se importou, Maria se importou. Ela é que viu, está acabando o vinho. Não, acabou o vinho. Aí ela foi procurar quem? Foi procurar Jesus. Ela foi procurar Jesus, não como a mãe de Jesus, mas como a mulher que viu o que estava faltando ali. E disse só isso. Acabou o vinho. Ponto. Não teve discussão, não teve argumento, não teve mais nada. Ela levou a preocupação para Jesus numa oração muito direta, uma oração muito simples. Quando você conhece Jesus, você não precisa argumentar. Deixa eu dar um testemunho para vocês. Espero que o Espírito Santo te ilumine. Eu dava aula na cidade de Tiradentes, era um trabalho de teologia. Essa teologia é do CETAD. E ali havia uma sala ali, que era uma sala grande. Tinha mais de 30 irmãos ali. Eu tinha um irmão ali, que ele estava desempregado, já fazia para mais de 2 anos desempregado. Fazia um bico aqui, outro biquinho ali, não sei o quê. Eu estava ministrando na aula de teologia, porque a ministração da aula de teologia ela é bem descontraída, ela é a palavra de Deus. A gente ministra a palavra de Deus na aula de teologia. Aí aquele irmão assim, a gente conversando, não sei o quê, eu ensinando. Aí eu peguei e falei, irmãos, vocês não sabem orar. Aí os irmãos olharam, se você tiver que argumentar com Deus, convencer Deus de te abençoar, é porque você está incrédulo diante de Deus. Oração não é ficar argumentando diante de Deus de que você merece ou que você não merece. A oração você chega e coloca diante de Deus os seus cuidados, é o que diz a palavra de Deus. Antes sejam diante de Deus conhecidas as vossas petições em súplicas, porque Ele tem cuidado de nós, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Você chega diante de Deus e fala, Senhor, está doendo, eu preciso de cura. Senhor, estou desempregado, preciso de uma porta de emprego. Senhor, me salva aqui, me socorre ali. Você fala com Deus sem ficar argumentando o tempo todo. Eu falei aquela palavra, aquele rapaz estava ali, eu falei, irmão, para de argumentar. O dia que você parar de argumentar, Deus vai abrir a porta.
Aquele irmão que tinha 2 anos que estava desempregado, disse que ele chegou na casa dele, era solteiro. Ele chegou na casa dele, dobrou o joelho e falou: pai, eu vou fazer o que o professor falou. Abra uma porta de emprego para mim que eu vou dormir. Amanhã eu vou sair e eu creio que o senhor abriu a porta. Foi dormir. Fez mais nada. Quando foi no outro sábado, ele chegou e falou: professor, tenho que te contar uma coisa, rapaz. Eu não sei nem se eu vou conseguir aqui terminar o curso, porque eu fiz aquilo que o senhor falou. Eu falei para Deus: Senhor, eu não vou nem argumentar, eu preciso de uma porta de emprego, vou deitar e dormir. Quando chegou no dia seguinte, ele pegou, levou um currículo e começou a trabalhar. A gente tem que aprender. Maria não ficou argumentando. Eu te gerei, eu te trouxe ao mundo, nós fomos para o Egito, eu que te eduquei, seu pai José, olha quantas pessoas estão aqui. Ela não explicou nada disso. Isso aí chama-se ladainha. É urgente, o vinho acabou. Só isso que ela falou para Jesus: o vinho acabou, ponto final. E ela não ficou por ali, sabe, insistindo. Não, Jesus ele falou assim: mulher, o que tenho eu contigo? Não é chegada a minha hora. Ela não discutiu com Jesus. O problema já está exposto diante de Deus. Muitos de nós, crentes, não temos resposta pronta de Jesus. Primeiro, porque a gente argumenta, e o argumento é falta de fé. Segundo, porque a gente coloca na mão de Deus e tenta resolver com as próprias mãos. Você coloca na mão de Deus, mas coloca a tua mão também. Tenta resolver do seu próprio jeito. Aí você não confiou. É o simples, meus irmãos. A coisa não está no seu controle, você não vai resolver esse negócio aqui. Ou você confia e deixa na mão de Deus, ou você desconfia e vai fazer do seu jeito. Aí você não tem o que reclamar. Eu já aprendi isso há muito tempo. O que eu aprendi? Eu coloquei na mão de Deus, eu confio no Senhor, e quando eu for fazer a nova oração, já estou falando uma nova oração diante de Deus. Porque eu estou esperando que Deus responda aquela que Ele colocou. Que tenho eu contigo, ó mulher? Ainda não é chegada a minha hora. Sabe aquela mulher que chegou lá para Jesus e falou assim: Senhor, tem misericórdia de mim, porque a minha filha está terrivelmente endemoniada. Aí Jesus falou: não é lícito pegar do pão dos filhos e deitar aos cães. Ela falou: até os cães eles se alimentam do que cai da mesa dos seus senhores. Grande a tua fé, mulher, seja feito para contigo conforme você creu. Sem muita lenga-lenga, ladainha, argumento. É ou não é, meu irmão? É ou não é? Crê ou não crê? Ou coloca na mão de Deus ou não coloca na mão de Deus. Ela colocou na mão de Jesus, Jesus falou, ela não retrucou, ela chegou para os diáconos, aí ela colocou os diáconos para trabalhar. Estou falando, meus irmãos, é um problema sério essas irmãs. Ela colocou os diáconos para trabalhar, meu irmão. Ela chegou para os servos e falou o seguinte: fazei tudo quanto ele vos disser. Tudo. Glória a Deus. Aí vieram os diáconos, ficaram por ali esperando, né, o Senhor Jesus, e ele pegou e falou: muito bem, enchei de água essas talhas, que eram tanques, que eram entalhados na parede, eram tanques da purificação das mãos dos judeus. Antes das festas eles iam lá, lavavam as mãos, lavavam aqui essa parte do joelho, do tornozelo, e lavavam a barba também. Eles deixavam o tanque todo sujo, não é assim asfaltado que nem hoje, tá bem? Era cheio de poeira, de barro, de pó. Então, o tanque estava todo sujo. Eram 6 tanques que cabia mais ou menos 800 litros de água. E não é a água encanada que você vai aqui na torneira, aqui, ó, e pega a mangueira e coloca lá no tanque, não. Era lá no poço, lá longe. Ficava longe o poço. Olha só, Jesus vai fazer um sinal. A mãe já tomou uma posição de fé, mandou os diáconos ficarem ali prestando atenção. Jesus disse: enchei de água essas talhas. Quando eles chegaram lá, que eles viram que estava imundo, estava sujo, estava muito sujo, tinha barba, tinha poeira, tinha lama. É assim que funciona. Quando a gente era do tempo do interior, que a rua era cheia de barro, na porta da casa assim, ficava uma enxada virada assim para cima, aí você chegava e passava assim, ó, o pé para poder tirar o barro, né, do chinelo, do sapato, um monte de coisa. Era assim que funcionava, um monte de barro. Quando eles chegaram lá, 6 talhas, 6. Eles tiveram que lavar o tanque, tiveram que ir lá buscar água, tirar água, vir aqui, lá buscar água, 800 litros, que é uma caixa de mais ou menos de 1000 litros, demoraram, colocaram muita coisa, mas o vinho já tinha acabado. E Jesus fez o quê? Jesus só disse: enchei de água essas talhas. Jesus não disse: eu vou dar um exemplo para vocês como é que faz, ó, vou lá com vocês. Não! Irmãos, a gente tem que aprender que existe uma hierarquia nas coisas de Deus.
E essa hierarquia é assim: Jesus tem a palavra da autoridade. A única palavra, ele já fez tudo, o mundo inteiro. A autoridade de Jesus é na palavra. O exemplo de Jesus é a palavra. Ele tem compromisso com a palavra. Com apenas uma palavra, o servo ficou curado, não foi? Uma palavra, com uma única palavra, ele tirou Lázaro da sepultura, não foi? Com uma única palavra, Jesus ressuscitou os mortos. Com uma única palavra. Jesus, ele só fala com a gente com a palavra. Se você não obedece à palavra de Deus, você quer o que na sua vida? Se eu não obedeço à palavra de Deus, eu quero o que na minha vida? Jesus quer obedientes à palavra dele. E os servos vão lá e estão lavando o tanque, não tem ninguém reclamando. Não sei se estavam cantando ou não. Sei que o vinho acabou e agora sim, está tudo cheio de água. Quando estava cheio de água, Jesus deu outra palavra, diz o Espírito Santo, é palavra a palavra. Você recebe essa palavra hoje, coloca ela no seu coração, leva ela para a tua casa, eu vou operar na sua causa, você confia em mim e eu vou te abençoar. E amanhã é outra palavra, e domingo é outra palavra, e terça-feira é outra palavra. Você recebe, guarda e pratica, Deus lhe dá mais palavra, glória a Deus. Isso nós vivemos. Agora veio a outra palavra para ele. Agora vocês tirem e levem ao mestre-sala. E diz que eles foram lá e eles tiraram a palavra, eles tiraram a água, tá bem? Eles levaram água. Eles pegaram e colocaram água. Sabe quando que a água se transformou em vinho? Quando o mestre-sala pegou a água, quando ele colocou na boca, é nessa hora que virou vinho. É nesta hora. As talhas estavam cheias de água o tempo todo. Os meninos tiraram água, levaram água. Alguém podia questionar: acabou o vinho, ele vai dar água, né? Que desaforo, acabou o vinho, ele vai dar água. Ninguém questiona o jeito de Jesus trabalhar. Se você não sabe como é que ele está fazendo, você simplesmente segue, obedece, acredita, confia. Se você andar pelos seus olhos, você não faz, você não fala, não prega, não ora, não faz nada. Você segue o mandamento. Jesus disse: levem ao mestre-sala, e eles levaram a água. Quando o mestre-sala bebeu, não era água, era vinho. Glória a Deus. Deus guarda o vinho até a hora que você experimentar. É para você. E o mestre-sala, quando experimentou, ele se espantou. É o culto das maravilhas de Deus. Deus, ele nos espanta. Deus nos maravilha. Deus, ele nos ama e nos mostra na hora certa qual que é o sabor do Evangelho, qual que é a diferença do Evangelho, qual que é a diferença de servir a Deus. Quantos de nós na última hora foi salvo por Jesus? Quantos de nós na última hora foi liberto por Jesus? Quantos de nós na última hora viu uma salvação vinda da parte de Deus? E isso não é só ontem, é hoje para sempre. Deus, ele faz a hora certa a sua vontade. E ele espantou o mestre-sala. E eu pergunto para vocês, o mestre-sala fez o quê? No trabalho todo, irmã Cida? Nada. E Maria fez o quê? Nada. E Jesus fez o quê? Nada. Nada forçado, nada braçal, nada mecânico. Cada um fica no seu cada um. É cada um cumprindo aquilo para o qual foi chamado. É cada um fazendo a sua parte. Eu cuido dos irmãos, os irmãos cuidam da gente. Eu cuido da palavra, a palavra cuida dos irmãos. Os irmãos cuidam uns dos outros. Mas cada um no seu lugar, cada um no seu banco, cada um na sua hora. E assim o reino de Deus se estabelece. O reino de Deus, ele é assim. E o mestre-sala chamou o noivo. E eu pergunto, o noivo fez o quê, pastor? Nada. Quando chamou o noivo, ele disse: todos colocam primeiro o vinho bom, por último o mosto, porque todo mundo já está para lá de Bagdá, indo embora, os melhores convidados já foram embora, mas tu reservastes o melhor até agora. Esse é Jesus, meu irmão. Esse é o Jesus da pregação. Este é o Jesus da Bíblia. Jesus da Bíblia, minha irmã Cida, Jesus, ele nunca cai a qualidade dele na sua vida. A qualidade do Espírito Santo na vida da senhora é o mesmo, a mesma qualidade.
É a mesma salvação, a mesma fé, a mesma graça, a mesma virtude e o mesmo amor. Jesus conserva a mesma qualidade para os senhores, meus irmãos. Ele não diminui. Você vai ficar no evangelho daqui até 50 anos se ele não voltar. É o mesmo evangelho, a mesma Bíblia, o mesmo Espírito Santo, a mesma. Sabe quem quer dar uma melhorada? É eu que quero fazer uma melhorada. Eu quero colocar uma maquiagem, ficar mais bonito. Jesus não precisa disso. Ele é o mesmo, ele conserva a espiritualidade do seu povo na mesma qualidade, e é essa espiritualidade que Deus quer para você, que você seja bom, agradável a Deus todos os dias da sua vida. Deus, ele se agrada de você na segunda, na terça, na quarta, na quinta, no culto avivado de domingo, no culto de doutrina. Ele se agrada de você o tempo todo, e você está qualificado para o reino de Deus. Deus está te conservando, glória a Deus, e isso é bom e agradável. Amém. Terminado, meus irmãos, aí diz que o Senhor Jesus, agora que terminou, ele vai fazer o que nós vamos fazer agora. Tivemos quase uma hora de mensagem. Vai fazer o que nós vamos fazer agora. Com o Espírito Santo nós vamos para casa. Com a palavra nós vamos para casa. Santificados nós vamos para casa. Porque o Senhor nos conserva nesta qualidade. Glória a Deus. Vamos